Nós somos o Grupo 22 e desenvolvemos um projeto no âmbito da Unidade Curricular de Sistemas para a Inteligência de Negócio e da Organização. A equipa analisou os datasets relativos a uma campanha de telemarketing de uma instituição bancária portuguesa. Estes datasets continham dados relativos a clientes que foram abordados com o intuito de subscreverem um depósito a prazo do banco. Podemos verificar nos gráficos todas as informações relativas a cada um dos atributos dos datasets. O primeiro gráfico que nós temos demonstra o número de ocorrências de cada atributo da coluna. Este gráfico pode ser obtido para cada uma das colunas, basta escolher. O segundo gráfico relaciona os atributos da coluna com a subscrição do depósito. O terceiro gráfico demonstra o número de ocorrências subscritas na coluna em questão. Depois, temos um quarto gráfico onde vai haver uma relação entre duas colunas. Neste caso, a coluna Job e a coluna Marital, que está aqui selecionada, e podemos fazer o mesmo para cada uma delas. O quinto gráfico é exatamente a mesma situação, mas podemos verificar de outra forma. Por fim, temos um pie chart relativo à coluna escolhida em gráficos. Passando agora para a aba dos clusters. Relativamente aos clusters, se clicarmos em modelos, podemos verificar cada um dos 3 clusters que foram criados. Vamos começar por analisar o cluster 1. No cluster 1, os atributos que estão neste data frame são os mais verificados, sendo eles a idade, a profissão, o estado civil, o nível de educação, o balanço, se possui um crédito de habitação, se possui um empréstimo e, por fim, o resultado final. Em baixo, encontra-se um gráfico onde é possível observar o número de ocorrências de cada atributo da tabela do cluster. Podemos escolher aqui à esquerda qual é o atributo que nós queremos verificar. Em baixo, o atributo que pretendemos comparar com ele. Estes clusters foram definidos com base em 7 atributos escolhidos pela equipa que correspondem a características do cliente. Por esse mesmo motivo, decidimos descartar as colunas relacionadas com a altura do ano ou com a altura do mês, o número de contactos de campanhas anteriores e o número de contactos nesta campanha. Uma vez que esta técnica de clustering funciona com dados não balanceados e os datasets analisados não são balanceados, como é natural, os valores da nossa coluna resultados, que correspondem ao resultado, a resposta negativa à subscrição será a mais observada. Desta forma, a equipa decidiu analisar cada um dos clusters de um ponto de vista mais minucioso. Em relação aqui então ao primeiro cluster, foram verificados 27.620 clientes correspondentes, sendo que apenas 8% deles subscreveram à campanha, o que é um número bastante baixo. Vamos então olhar para o cluster 2. No cluster 2, estes são os atributos mais verificados. Podemos aqui até ver que é um cluster onde predominantemente a profissão é management. Naturalmente, o resultado será negativo, como já tinha explicado acima. No entanto, foram verificados 11.440 clientes correspondentes, sendo que 18% subscreveram à campanha, o que é um aumento significativo relativamente ao cluster 1. Vamos olhar então para o cluster 3. Em relação ao cluster 3, foram verificados 6.130 clientes correspondentes, sendo que apenas 12% deles subscreveram a campanha, o que é um aumento em relação ao cluster 1, mas uma diminuição em relação ao cluster 2. Temos aqui os gráficos correspondentes. Vamos passar então para a parte da classificação. Na parte da classificação, temos aqui um pequeno texto introdutório à utilização da mesma. A equipa definiu 5 cenários diferentes e 4 modelos para realizar a previsão. De modo a otimizar os resultados, utilizamos 5 técnicas. A primeira técnica foi a seleção de atributos, onde removemos atributos que não achamos serem relevantes, como foi o caso do outcome, da duration, do contact e do pdays. O train test split, para dividir os dados em treino e teste. O cross-validation, com o objetivo de repartir o conjunto de dados em subconjuntos que permitam a estimação dos parâmetros do modelo. O Hyperparameter Tuning, para utilizar os parâmetros mais indicados para cada cenário e, consequentemente, melhorar os seus resultados. E, por fim, o balanceamento de dados. Para isso, utilizamos a técnica SMOTE com uma Sampling Strategy de 0,5, uma vez que os datasets que analisamos não eram balanceados. Estas 5 técnicas ajudaram a melhorar e aumentar o grau de confiança das nossas previsões. Se agora clicarmos neste botão, vamos observar os clientes que subscreveram a esta campanha e os seus atributos mais importantes.
Este botão serve de suporte para realizar previsões. Aqui observamos os atributos mais ocorridos das pessoas que subscreveram à campanha, o que não significa que serão os que terão a maior taxa de sucesso. Simplesmente podem ter sido muito mais vezes contactados do que os outros atributos. Neste segundo data frame, encontram-se os atributos que efetivamente tiveram uma maior taxa de subscrição quando analisadas as pessoas que responderam afirmativamente. A idade, mais de 60 anos, profissão estudante, solteiro, educação terciária, em março, na primeira quinzena do mês, entre 2.500 e 5.000 euros de balanço, sem possuir crédito de habitação, uma vez contactados durante esta campanha, mais do que uma vez contactados anteriormente, não possuem um crédito em default e não possuem um empréstimo. Por fim, temos uma lista com os dados dos 5.000 clientes que subscreverão ao depósito a prazo. Vamos agora vamos verificar os valores da classificação de cada um dos modelos para nos ajudar a escolher o modelo que nós queremos realizar as previsões. Este data frame corresponde aos valores obtidos em cada um dos modelos analisados. A equipa analisou estes 4 modelos e aqui são os valores obtidos nos dados de treino e de teste para cada um deles. Mais abaixo, a matriz de confusão de cada um destes modelos também. E por fim, um gráfico interativo da curva ROC. Agora à esquerda, podemos escolher o modelo com que nós queremos fazer a nossa previsão. Vamos começar pelo modelo QNN. Com base no cenário 5, ou seja, o cenário onde a equipa obteve melhores classificações de previsão, vamos agora então prever se um determinado cliente vai ou não subscrever um depósito a prazo. Neste caso, com estes atributos, ou seja, a profissão blue collar, casado, educação primária, contactado no inverno, possui crédito de habitação, possui empréstimo, foi na primeira quinzena do mês que ele foi contactado, está na faixa etária dos 20 anos, tem um saldo inferior a 0 euros, nunca antes foi contactado por outra campanha, possui um crédito em default e foi apenas contactado uma vez durante esta campanha. Insucesso, este cliente não vai aceitar o depósito a prazo, com uma probabilidade de 85%. Vamos agora fazer uma previsão com atributos diferentes. Alteramos a profissão, alteramos o estado civil, a educação e a estação do ano em que ele foi contactado. Vamos então fazer uma previsão para ver se este perfil de cliente será ou não suscetível a subscrever ao depósito a prazo. Vamos verificar que sim, este cliente iria subscrever o depósito a prazo com um grau de confiança de 75%. O mesmo podemos fazer para cada um dos modelos e com os atributos que desejarmos.